Prezados alunos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o conversor digital analógico, um dos componentes essenciais para a gente estudar o conversor analógico digital. Neste vídeo eu vou falar um pouquinho sobre as diferentes topologias dos conversores digitais analógicos e quais são os compromissos de projeto entre essas diferentes topologias. Para começar, eu gostaria de mostrar o símbolo de um conversor DA. O símbolo do conversor DA e o conversor AD é exatamente o mesmo, só que a gente vai inverter então a entrada sendo na parte aguda e a saída sendo na parte reta aqui do sinal digital. O conversor DA tem diferentes topologias, a gente pode implementar ele de diferentes formas. Vamos ver aqui 3 topologias para a gente entender o seu funcionamento. Para entendermos o funcionamento de um conversor DA, vamos estudar primeiro a topologia do divisor de Kelvin. O divisor de Kelvin nada mais é do que uma grande ponte resistiva, onde cada saída está conectada a um determinado ponto desse divisor resistivo. Cada saída é separada então por uma chave e apenas uma dessas chaves pode estar ativa por vez. Eu nomeei essas chaves com o nome do valor digital de entrada, por exemplo, 000 vai soltar o valor de tensão 0. O valor 001 vai soltar o valor de R sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 sobre 8R. O valor 2 representa, então, a tensão 2R sobre 8R. Então, é 2 sobre 8 da tensão de alimentação. O valor 3, então, de maneira equivalente, representa 3 oitavos da tensão de alimentação. O valor 4, 4 oitavos, então metade da tensão de alimentação. O 5, 6 e o 7, por aí vai. Então a minha tensão de saída ela pode ser escolhida entre uma dessas aqui. Esses diferentes valores geralmente são gerados através de um decodificador de 3 para 8. Então o decodificador de 3 para 8 é um circuito digital que tem 3 entradas, a palavra binária que eu quero então gerar, e tem apenas uma saída válida por vez. Então se eu colocar 000, apenas a saída 000 vai estar ativa. Se eu colocar 101, apenas a saída 101 vai estar ativa. Então esse decodificador aqui é um decodificador que me permite acionar apenas uma saída por vez. É um circuito que dispensa componentes ativos, como amplificadores, e o resultado é bastante simples. O valor de saída, então, pode ser determinado através dessa tabelinha muito simples aqui, onde quando eu coloco 0, a saída é 0 volts, quando eu coloco 1 é 1 oitavo de VDD, 2 é 2 oitavos de VDD, e por aí vai até o valor máximo que é 7 oitavos de VDD. Perceba que eu não conectei o último cara aqui porque eu não tenho uma palavra binária que representa o VDD. Então eu nunca consigo representar o sinal de tensão referência máxima nesse sistema. Eu só consigo representar o 0. Mas isso aqui gera um erro, né? Um erro na hora de converter, mas lembre-se que as palavras digitais elas representam faixas de tensões. Então na hora que houve a quantização, parte do sinal foi perdido, né? Só que esse problema ele é minimizado rapidamente quando você aumenta a quantidade de bits. O problema dessa arquitetura aqui é que você usa muitos resistores. São 2 elevado a n resistores para n bits. Uma arquitetura que economiza um pouco resistores é a arquitetura do conversor por pesos binários. Eu consigo exatamente o mesmo resultado usando menos resistores. Aqui eu inclusive aumentei em 1 bit a representação da minha palavra de entrada. Então imagina que eu tenho 4 tensões de entrada, V0, V1, V2 e V3, em resistores que têm valores R, 2R, 4R e 8R. E esses diferentes valores aqui, então, são somados numa malha resistiva e jogados num amplificador operacional configurado em realimentação negativa, ou seja, de tal forma que a tensão do terminal positivo tenta se igualar à do terminal negativo, e a saída é a saída do próprio amplificador operacional. Então, usando a lei de Kirchhoff nesse nó aqui, a gente chega à seguinte expressão. A corrente que entra nesse nó, a soma das correntes que entra nesse nó, tem que ser igual a 0. Como a tensão nesse nó aqui é 0, V3 menos 0 sobre R, mais V2 menos 0 sobre 2R, mais V1 sobre 4R, mais V0 sobre 8R, mais Vout sobre R sobre 2, dá 0. Cada valor de tensão aqui pode ser substituído pelo valor do bit multiplicado por VDD, já que o valor do bit pode ser 0 ou 1, então se vale 0 a saída de tensão é 0, se vale 1 a saída de tensão é VDD, a própria alimentação. Quando eu substituo esse cara aqui dentro e isolo o Vout, eu tenho a seguinte expressão. Então, menos Vout sobre R sobre 2 vai ser dado por VDD multiplicado pela soma ponderada dos bits sobre as
malhas resistivas de cada um deles. Isolando então o Vout, eu tenho que a tensão de saída é dada por VDD sobre 16, então uma proporção de 1 sobre 16, né, de VDD, multiplicado então por um número que é composto pelos diferentes bits. Perceba que cada bit possui um peso diferente. Então o bit menos significativo possui peso 1, enquanto o bit mais significativo possui um peso de 8 sobre 16 avos de VDD, que é exatamente a metade da escala. Conforme eu vou me deslocando aqui para a esquerda na representação binária, os bits então têm peso maior na representação de tensão na saída. Essa topologia é simples, porém é difícil encontrar valores de resistor comerciais que sigam essa proporção, de 2, 4, 8, por aí vai. Um outro problema dessa arquitetura é que quando eu uso muitos resistores ou uma quantidade grande de bits, a diferença entre o resistor de menor valor e o resistor de maior valor é muito grande. E isso é bastante ruim para obter precisão na hora de gerar um sinal analógico, porque as correntes que entram aqui são correntes que vão ter uma variância muito grande. Novamente, a gente percebe que nessa arquitetura também não é possível gerar VDD. O valor máximo que eu consigo gerar através desses bits é 8 mais 4, 12, mais 2, 14, mais 1, 15. 15 sobre 16 avos de VDD. Não é possível gerar VDD, porém o erro diminui com o aumento do número de bits. O problema gerado pelos diferentes valores de resistores pode ser resolvido com uma topologia de conversores em R2R. Então existe uma cadeia de resistores, uma topologia de cadeia de resistores chamada de R2R que resolve o problema anterior. Essa topologia, ela permite que em cada ramificação dela, um resistor, uma determinada corrente que desce por aqui, ela vai sempre ver nos dois lados o mesmo valor de resistência. Pegue, por exemplo, o exemplo onde todas as tensões valem zero. Do ponto de vista desse cara aqui, se eu pegar essa resistência equivalente, então essas duas vão estar em paralelo, 2R com 2R vai ser R. Essa resistência somada com esse resistor aqui vai dar 2R de novo. Então 2R em paralelo com 2R vai dar R de novo, somado com R vai dar 2R. Então perceba que toda etapa que eu faço eu sempre chego na mesma conclusão. A resistência nessas ramificações é sempre 2R para qualquer que seja a ramificação. A ideia aqui é que a corrente que desce em qualquer dessas ramificações, ela é sempre dividida por 2. Então se desce corrente aqui, vai metade para cá e metade para lá. Se desce corrente aqui, vai metade para cá e metade para lá. Então a corrente que desce por V0, ela é primeiro dividida por 2, depois por 2 de novo e depois por 2 aqui. Então ela é dividida por 8 no final. A corrente de V1, ela vai ser dividida por 2, depois por 2, então vai ser dividida por 4. E a corrente V2 é apenas dividida por 2. Então a tensão V2 possui peso de metade da tensão de referência, V1 1/4 e V0 1/8, formando então assim um conversor digital analógico de 3 bits. Essa topologia usa um pouco mais de resistores que a topologia anterior, porém é mais fácil encontrar resistores na proporção R2R. E a diferença de valores de resistência não fica tão grande assim. Então esse resistor é bastante interessante nesse aspecto. Com isso, a gente conclui a parte de topologias de conversores digitais analógicos. A ideia é que um conversor DA, você insira na entrada uma palavra binária de n bits e saia na saída uma tensão analógica que é equivalente ao valor da palavra binária na entrada. As limitações que a gente viu é que a gente nunca consegue representar o valor de tensão máxima, VDD, mas esse erro pode ser facilmente minimizado aumentando-se o número de bits. Agora que a gente sabe como é que funciona um conversor digital analógico, a gente pode estudar como é que funciona um conversor analógico digital. Esse é o tópico da nossa próxima aula. Vejo vocês lá!